Salve Maria Santíssima. Recentemente morreu Gustavo Gutierrez, aos 96 anos, que é considerado o pai da teologia da libertação. Só que, no Brasil, Rubem Alves, que escreveu sobre a teologia da libertação e lançou um doutorado nos Estados Unidos em 1969 sobre a teologia da libertação, ele era protestante, presbiteriano, é um dos autores e teóricos mais famosos aqui no Brasil, além de Leonardo Boff, que fala sobre a teologia da libertação. Ele foi perseguido pelo regime militar na época, né? Se exilou nos Estados Unidos e fez essa obra, né? Construiu essa obra de doutorado, né? Como autor. No Brasil ela é vendida por uma teologia da libertação, é um livro vendido na Amazon. Uma teologia mais humanista, uma teologia mais amorosa, em que não tem muito uma questão de peso, né, de cruz, mas é uma questão muito mais amorosa. Tem um vídeo, que eu vou colocar aqui agora, do Rubem Alves, em que ele mostra, mais especificamente, como protestante inclusive, que ele não acredita nessa questão de penitência. Você vai assistir esse vídeo agora, vai ficar bem ilustrativo para você entender por que ele era contra essa questão de penitência, assim como muitos protestantes. De convento, Deus se deleita quando vê os homens sofrendo, e é por isso que as pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que elas prometem a Deus? Poderiam prometer: Senhor, se me concederes essa bênção, eu prometo que todos os dias às 6 horas da tarde eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 400 degraus de joelho. A ideia é que Deus é sádico, ele fica feliz quando a gente sofre. E isso é uma coisa tão horrível, porque dizem as Escrituras Sagradas que Deus criou um jardim de delícias. Delícias. Nós fomos criados para a felicidade. Coisa de Bachelard, né? Que ele dizia lá: o universo tem de encontrar o seu destino de felicidade. Então, se a gente for analisar, é bem nítido que para um teólogo da libertação a ideia de sacrifício é uma ideia que tem que ser extirpada. É uma ideia que não deve mais existir em relação ao cristianismo, à religião como um todo na modernidade, nos tempos em que nós vivemos hoje. Então a ideia de sacrifício, ela vem sendo cada vez mais colocada de lado, né? Por isso que a gente vive numa sociedade um pouco cada vez mais assim, egoísta talvez. Não que o Rubem Alves traz nessa questão não tenha sentido nenhum totalmente. Ler um poema de Fernando Pessoa, de qualquer autor, fazer coisas legais, coisas boas, que não envolvam só a ideia de sacrifício, temos que fazer. Mas o que Rubem Alves não viveu, ou talvez ele viveu um tempo para perceber é que as pessoas estão deixando cada vez mais de lado essas coisas, como, por exemplo, ler um poema que faça sentido, que reflita sobre a vida, para, na verdade, cultuar coisas cada vez mais superficiais. Isso é ajudado pelo capitalismo, o capitalismo ajuda muito isso, mas o materialismo também ajuda. O materialismo que tem como base, né, a teologia da libertação tem como base uma ideia materialista ali de Marx e tal, que ele mesmo defendia, mas dos dois lados. Existe uma superficialidade na modernidade, tanto alimentada pelo capitalismo quanto pelo materialismo. Então, o Rubem Alves não viveu nos anos recentes para ver a epidemia de solidão, para ver a epidemia de ansiedade que o mundo vive, não só o Brasil. Então, a ideia de não sacrificar, por exemplo, pela família, vamos pegar o exemplo da família, que é uma ideia de sacrifício muito bela, é uma ideia que passa pela questão cristã. E talvez ele não tenha o entendimento do sacrifício como algo importante na fé. Mas sem sacrifício, será mesmo que a gente não se torna cada vez mais egoísta? Ou cada vez mais solitário?